Olá, o Ecocenado começa agora e você vai ver. Mostra Ecofalante de Cinema apresenta filmes de todo o mundo com temática socioambiental. E a Comissão de Meio Ambiente aprova relatório do Fórum da Geração Ecológica. É uma forma nossa de reconhecer o trabalho desses membros da sociedade civil e, evidentemente, cada projeto desse seguirá seu curso normal na casa. Tem mais. Qual o impacto das atividades humanas na elevação da temperatura do planeta? De acordo com o painel de mudanças climáticas das Nações Unidas, 1,07 graus centígrados dessa elevação acontecem como consequência das atividades do homem no planeta. Óleo de cozinha como combustível de aviação para reduzir as emissões. E a impressionante redução da superfície de água na bacia do Rio São Francisco. Nós temos uma relação de causa e efeito dessa redução dos recursos hídricos na bacia, à medida que amplia o desmatamento para ocupação, principalmente pelas fronteiras agrícolas. No início de junho, o projeto Mapiomas divulgou dados relativos à perda da superfície natural de água na bacia do Rio São Francisco e revelou que nos últimos 35 anos, o Velho Chico perdeu 50% do seu espelho d'água. Nós conversamos com o professor Washington Rocha, coordenador da equipe Caatinga do projeto Mapiomas. O professor conversou com a gente direto de Feira de Santana, na Bahia. Professor, quando a gente pensa no Rio São Francisco, geralmente a gente associa este rio ao bioma Caatinga. No entanto, ele atravessa 3 biomas dos 6 que existem em território nacional, né? Ele vai nascer lá no Cerrado, ele vai atravessar a Caatinga e quando ele chega já no mar, ele já está na Mata Atlântica, né? Isso tudo ajuda a gente a ter um pouco a dimensão da importância desse rio, né? O bioma cerrado, ele está na parte mais alta, né, da bacia, e a partir daí ele ingressa no bioma Caatinga, mas ele ainda, lá na sua cabeceira, ele ainda alcança o bioma Mata Atlântica, não é? Então, ele é um rio de integração nacional mesmo. No Alto São Francisco e no Baixo São Francisco é que está registrada a maior perda de superfície hídrica. E o que é que acarreta essa perda, professor, de acordo com os estudos feitos pelo Mapiomas? Primeiro, nós temos uma relação casual de causa e efeito dessa redução dos recursos hídricos na bacia, à medida que aumenta o desmatamento para ocupação, principalmente pelas fronteiras agrícolas, né? Então esse é um ponto. Você tem isso no oeste da Bahia, no Mato Piba, e você tem isso ao longo do Vale de São Francisco, o polo de irrigação do Vale de São Francisco. E até na próxima parte litorânea também, né? Começa com essa questão do desmatamento. Segundo o Rio São Francisco, foi construído nele grandes represas para geração de energia elétrica. E criar grandes reservatórios numa região que apresenta condições, né, climáticas que não são exatamente amenas, você expõe aquela massa d'água à evapotranspiração, tá? Então, isso faz com que tenha perdas. Então, você está perdendo na origem, ou seja, está deixando de contribuir mais na entrada, e a retenção e evapotranspiração está implicando em perder também recursos hídricos ao longo de toda a bacia. A terceira tem relação com o próprio conflito de uso, tá? Que é a falta de balanço entre o uso intensivo
dos recursos hídricos para a agricultura irrigada, no oeste da Bahia, no Vale do São Francisco, na experimentos irrigados, sem um balanço sobre a capacidade de suporte desse rio. E tem mais uma questão, o rio hoje ele tem eixos de transposição, então há ainda um desvio, né, de água da bacia de São Francisco para outras bacias. Durante toda a discussão da transposição, se ficou claro que a revitalização deveria, inclusive, preceder as próprias obras de transposição, né? Mas houve aí um descompasso, as obras avançaram e o processo de revitalização, ele pouco se fez, né? A gente teve a oportunidade, no final de 2015, de visitar a região ali de Bom Jesus da Lapa, também aí no estado da Bahia, onde pudemos ver algumas ações de revitalização que estavam sendo realizadas com o apoio da Codevasf. Nos últimos anos, o Velho Chico passa pela pior crise hídrica da sua história. As ações de revitalização do São Francisco ganham enorme importância diante deste quadro. Obras de saneamento básico, contenção de barrancos, controle de processos erosivos e recuperação das matas ciliares. O Ecosenado foi até Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Visitamos uma obra para a contenção do desbarrancamento do rio, no povoado da Gameleira, a 70 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. A comunidade da Gameleira é uma típica vila de pescadores do Médio São Francisco, aqui no estado da Bahia. Há 30 anos, essa comunidade vem sofrendo uma das faces mais perversas da destruição do Rio São Francisco, o desbarrancamento das margens do rio. Tinha um buraco muito grande aqui, então isso aqui foi aterrado e compactado. Isso aqui era intransitável. A corrente de arrasto do rio aqui, a maior incidência dessa corrente era justamente naquela área urbana, que foi a área que foi mais afetada, né? Por conta da erosão e por conta da corrente do rio. Nessa própria região aí de Bom Jesus, assim como você tem implantado naquela área do projeto, existem outras áreas onde o projeto ele não se estendeu e que o processo de degradação ele é visível. Exatamente o que se precisa é multiplicar projetos como esses que foram mostrados. Nós estamos falando de uma bacia que está, grande parte dela, numa região semiárida, uma região onde já há déficit de recursos hídricos, naturalmente. Segundo, uma região também populosa, onde há uma dependência muito grande da população por esses recursos hídricos. Lembre que, historicamente, né, a população ribeirinha, né, do São Francisco é uma população tradicional formada por comunidades de pescadores e que estão vendo a cada dia passar, elas estão se vendo ameaçadas porque não há uma alternativa para eles. Eles viviam do rio, viviam dos recursos, e cada vez mais esses recursos se tornam escassos, né? E nós estamos falando de comunidade rural que dificilmente vai conseguir ser absorvida, né, pela tecnologia dos empreendimentos, os agrotecs. Então, nós temos aí um problema social, nós temos aí um impacto ambiental de grande natureza. Então, isso é que torna mais emergente, mais urgente a preocupação com a bacia do Rio São Francisco. E fazer processo de se acelerar, de se dar escala ao processo de revitalização da bacia, de tentar recuperar parte dos recursos hídricos, recuperar a vegetação com reintrodução de espécies, estabilização, né, das suas margens, redução, controle da erosão e integração dessas comunidades para que elas possam ter alternativas para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Professor Washington Rocha, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, o Ecosenado.
e, ao mesmo tempo, destacar a importância dessas informações que o projeto Mapiomas tem disponibilizado para o grande público. E eu convido você, telespectador, a terminar essa conversa vendo as imagens que nós gravamos naquela ocasião, quando fomos lá na beira do Rio São Francisco, acompanhar as obras de revitalização do rio. Rio São Francisco, tô correndo risco, remanso de amar. Sei que daqui a algum tempo nada verei do seu leito desaguar no mar. Cadê surubim? Mataram piranhas, morreu curimatá. Ave beiradeira, cantar de lavadeira, fizeram calar. O impacto das atividades humanas na elevação da temperatura do planeta foi apontado pela primeira vez em um relatório científico. De acordo com o painel de mudanças climáticas das Nações Unidas, 1,07 graus centígrados dessa elevação acontecem como consequência das atividades do homem no planeta. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o relatório do Fórum da Geração Ecológica, resultado de um ano de trabalho reunindo especialistas em desenvolvimento sustentável e em preservação do meio ambiente. Os senadores aprovaram o relatório elaborado por representantes da sociedade civil reunidos no Fórum da Geração Ecológica. Durante um ano, 42 participantes pesquisaram os temas de bioeconomia, cidades sustentáveis, economia circular e indústria, energia, proteção, restauração e uso da terra. O produto final consta de uma avaliação conjuntural de cada tema, pedidos de informação, indicações e sugestões de propostas legislativas. É uma forma nossa de reconhecer o trabalho desses membros da sociedade civil e, evidentemente, cada projeto desse seguirá seu curso normal na casa. Para reduzir a emissão pelos rebanhos de gado do metano, um dos gases de efeito estufa causadores do aquecimento global, a pecuária brasileira investe na ciência. Empresas do setor estão usando na dieta dos animais aditivos capazes de alterar o processo digestivo natural. Um desses produtos reduz em até 90% as emissões de metano pelos rebanhos de gado de corte. Em setembro do ano passado, o Brasil foi o primeiro país a usar este produto, que agora já foi aprovado pela União Europeia. Um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, fez um voo teste de 3 horas, movido a 27 toneladas de combustível feito a partir de óleo de cozinha usado e outras gorduras. Substituir o uso de combustíveis fósseis à base de petróleo é a principal estratégia da aviação comercial para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. As pesquisas indicam que o uso de combustível sustentável pode diminuir em até 71% a pegada de carbono das viagens aéreas. O governo federal suspendeu por 120 dias o uso de fogo em práticas florestais e agropastoris em todo o território nacional. A medida vale a partir do dia 23 de junho, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União, e é uma medida de prevenção ao aumento dos incêndios florestais nessa época do ano, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Neste mês de agosto acontece mais uma edição da Mostra Ecofalante de Cinema, dedicada aos filmes com temática socioambiental. Você pode ver os filmes no formato online, pela internet, mas este ano a mostra, em sua 11ª edição, volta a acontecer também presencialmente. Nós conversamos com diretores de filmes que participam do evento e também com Chico Guariba, o diretor da Mostra Ecofalante de Cinema. Olá, prazer estar com vocês novamente. Bom, esse ano a programação é muito especial. A gente tem uma homenagem ao Jacques Perrin, um grande ator do cinema mundial, que também foi produtor e diretor de filmes. E engraçado que ele, na sua carreira, em que pese ser um
clássico, um ator clássico do cinema, né? Ele se dedicou a documentários ambientais. Então a gente vai estar passando aí os 4 grandes filmes deles, que são os mais importantes. Migrações aladas, oceanos. É uma oportunidade única aí de ter um contato com essa obra tão importante. Vamos estar também fazendo uma retrospectiva de uma cineasta, né, negra, a Sara Moldororo, que foi a primeira cineasta a dirigir um filme na África. A gente vai estar trazendo uma série de filmes, inclusive o Sambizanga, que é um dos filmes mais importantes dela, o primeiro longa dela, né, que foi restaurado, acabou de ser restaurado, né, e a gente vai estar trazendo para uma exibição no Brasil. Além dessas homenagens, a gente tem o tradicional panorama contemporâneo, né, dos melhores filmes do mundo que passaram ao longo desses últimos 2 anos. Esse ano eles estão divididos em ativismo, os temas ativismo, biodiversidade, economia, emergência climática, povos e lugares e o mundo do trabalho. São muitos filmes super premiados no mundo, em vários festivais, né? E boa parte deles inéditos no Brasil. Vamos ter 2 filmes também que foram candidatos finalistas ao Oscar esse ano, que é Escrevendo com Fogo, um filme sobre a Índia. इन दमंग लोगों ने क्या किया, उसको पत्थर मारकर हत्या कर दी और किसी पर भरोसा नहीं। एक लहरियां ही ऐसे न्याय दिला सकती है। मेरा दिल हौसला देता है मेरे लिए। E o filme Ascensão, né, que trata da ascensão do consumo na China. Outros temas que são importantes, por exemplo, a gente vai ter, o nosso filme de abertura esse ano vai ser Animal. Animal é um filme que vai falar sobre essa situação trágica que pouco tem falado, a gente está falando muito sobre emergência climática, né? Mas a 6ª grande extinção, ameaças à biodiversidade no mundo. Esse filme discute muito claramente esse impacto do que está acontecendo e quais vão ser as consequências dessa grande extinção que está acontecendo. If we disappeared tomorrow, do you think the ants would notice we were missing? No. No, but if the ants disappear, life as we know it would end, and so we really need these tiny creatures. Entre os filmes que estão em destaque na área de povos e lugares, né, que é um quadro que mostra muitas transformações do capitalismo, que o capitalismo está fazendo, principalmente nos países periféricos, né, nos países menores, né, eu destacaria o filme 1000 Incêndios. Filme que é passado na região de Myanmar, né? E trata aí da desregulamentação completa econômica do país, né? E da exploração indiscriminada de petróleo até com a mão hoje em dia lá em Myanmar, né? E isso provoca uma série de efeitos muito pesados do ponto de vista socioambientais, né? Mas é um filme belíssimo, um filme premiado em Locarno, inacreditavelmente bonito. Essas são apenas algumas das atrações, né, de um vasto cardápio de 106 filmes que a gente está trazendo esse ano para o Brasil. Um dos filmes brasileiros que participa este ano da competição latino-americana na Mostra Ecofalante é o documentário Lavra, dirigido por Lucas Bambosi. Quando o rio morre,
quando uma paisagem é eliminada do mapa, o que nos resta? É um filme sobre paisagem, sobre as paisagens que estão sendo alteradas ou eliminadas. Bom, eu cresci em Belo Horizonte, na região, né, do entorno de Belo Horizonte, a gente sempre convivia com essas montanhas, e essas montanhas estão mudando. Na Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte, tem uma coisa que muitos sabem, mas poucos veem. A serra é uma casca, um paredão que esconde o que restou dela, um lago artificial, sem vida, uma natureza falsa. A gente começa a ver hoje as marcas da mineração de uma forma mais evidente. Ou seja, o filme é sobre a mineração corroendo as paisagens e corroendo, de alguma forma, as pessoas, afetando a vida de muita gente. Nós somos cisco para eles, né? Hoje faz 7 dias que a gente está aí à espera, na angústia, né? Restam histórias de vida e de morte. Um momento marcante do filme me pareceu também quando vocês chegam no território Krenak e encontram o Ailton Krenak, um personagem muito importante que nós, inclusive, já entrevistamos aqui no programa, e ele, de alguma forma, traz uma outra dimensão, não é, nessa relação do homem com o território, né? Nessa rota da lama, né, do percurso da lama atingindo o Rio Doce, o Ailton é uma figura, é um atingido. O território Krenak todo, que está nessa região, os Krenak são uma continuação da etnia dos Botocudos, né? Eles estão nesse território ali no entorno do Rio Doce. Então, eles se viram afetados, os modos de vida deles ali foi muito afetado pela lama que passou a percorrer o Rio Doce. E o trem que passa ali da Vale, né, de hora em hora, marcando como um relógio uma espécie de sina de desejo que aquilo se torne só economia e não mais paisagem, né? Então, o Ailton, ele traz para o filme, ele é muito importante porque ele tá inserido ali como um dos afetados, né? Como uma comunidade que está nessa rota da lama. Mas ele traz para o filme também uma dimensão mais subjetiva, né? O sonho é a nossa rota de invenção de outros mundos para além desse que nós estamos vendo desaparecer. Uma forte salva de palmas às famílias que transformam o luto em luta e que seguem firmes de não deixar o crime passar impune. Resta o luto. E a luta. Conversamos também com o cineasta Petros Cariri, diretor do filme A Praia do Fim do Mundo. O filme é uma história de ficção que tem como pano de fundo o problema do avanço do mar. Essa história se passa, né? A gente filmou na Praia do Icaraí, né? Que é uma praia aqui perto de Caucaia, é a zona metropolitana de Fortaleza, e uma praia que eu frequentei durante a adolescência, né? E eu vi essa questão do avanço do mar se deteriorar bastante, né? A gente começou a ver casas sendo derrubadas, né? Tragadas pelo mar. A praia, né? A zona litorânea ali de Caucaia virou quase uma espécie de praia fantasma, né? Eu acho que nem tem muito o que falar. Ele pesquisava sobre as ressacas, aí um dia foi pro mar, desapareceu. Casarões abandonados, né? Casas em via de cair. Mãe, o piso da piscina tá cedendo. Foi um cenário que me atraiu bastante para contar a história das duas personagens, né? Mãe e filha que vivem em um casarão, né? A filha é uma ambientalista que pesquisa o mar, né? Que tem um pai que sumiu no mar também e uma mãe que se recusa
deixar a casa, né, que está prestes a ser engolida pelo mar também. Uma parte desses 106 filmes que a gente está trazendo, uma parte vai ser exibida online. São 28 filmes, né? São 16 longas, uma série e 11 curtas, né? Que vão estar presentes aí. Vocês devem acompanhar através do site da mostra, falante.org.br, a programação. Tem lá uma parte da programação dividida muito claramente, né? Você vai no online e vê o que está disponível. Chico, muito obrigado por sua participação aqui no Ecocenado. E a gente termina essa conversa vendo essas imagens fantásticas dos filmes da 11ª Mostra Ecofalante de Cinema.